Olá, alunos! Vamos dar continuidade aí, né? Deu um probleminha no outro vídeo, na parte de conteúdo aí que eu estava explicando das fases de cicatrização, né? Então, falei da homeostase, falei do processo inflamatório e aí a fase proliferativa, né? Que é a proliferação de fibroblastos aí, tem tecido de granulação e tudo, que vai formar a neogênese, né? Novas células e tudo. E aí a parte da maturação, né? Alguns estudiosos falam restauração, remodelação, e enfim, é toda a mesma coisa. Então, essa fase de maturação, a gente visualiza então o processo de cicatrização, então, já na epiderme, né? Que começa aí a cicatrizar, e uma maior produção, né? E maior funcionamento aí do colágeno, né? Aqui são as plaquetas, né? Logo no início, que é a fase coagulativa. Então, cada cor aí representa, então, a fase do processo de cicatrização, que dura em torno de 21 dias, né? E aí a gente tem, então, a hemostasia, que inicia-se, então, com esse aumento plaquetário, e tem aí os fatores de coagulação, a cascata, né, e tudo. E aí, depois vem processo inflamatório, vem os macrófagos, linfócitos, e aí fazendo toda a limpeza da área, né? Onde pode ter, então, o maior edema da lesão, né? Exudados, secreções e tudo. Por quê? Né? Ali está havendo uma limpeza do local com as nossas células de defesa, então, para que não haja infecção. Nós temos a fase de proliferação, então, né, que é aquela fase, então, que existe ainda essas células de defesa, entretanto, já começa-se, então, com os fibroblastos, né, com as células novas aí, fazendo o processo de regeneração da pele. E, por fim, o azulzinho aí, né, que representa, então, esse aumento do coágulo ao longo do processo cicatricial, né? E a gente vê, então, esse remodelamento, então, do tecido, né? Essa cicatrização, então, do tecido até o fechamento da epiderme. Então, gente, qualquer problema nessas etapas, né? Seja patológico, alguma doença que vá influenciar a imunidade, por exemplo, os macrófagos, linfócitos, então haverá um alongamento dessa curva aí, né? Um tempo maior do que esses 21 dias aí, por exemplo, que vai acarretar, então, numa demora, né? Do processo cicatricial. Então, existem algumas doenças que vai ocasionar isso e existem alguns fatores, como, por exemplo, a nutrição, né? Por exemplo, o indivíduo que tem falta de vitamina K vai afetar diretamente essa primeira fase aí, porque na cascata de coagulação, né, onde tem a maior presença das plaquetas aí formando tampão de coágulo, então nessa parte aí vai afetar, porque precisa-se então dessa vitamina, né? Para que ocorra então o tampão aí de coágulo. Assim como o colágeno também, né? A falta do colágeno, por isso que a idade influencia, aqueles fatores que eu falei anteriormente, influencia diretamente. Assim como, por exemplo, outro exemplo, pessoas que têm AIDS, né? A doença em si vai afetar a imunidade ali, então possivelmente os linfócitos estarão baixos, então não há então essa fase de proliferação de forma adequada ali, né? Pode ficar no processo inflamatório por um tempo maior. Quais são os sinais, então, né? São sinais cardeais, que alguns autores falam, né? De inflamação, calor e rubor, ou seja, tem ação direta com o fenômeno vascular, com a vasodilatação. Existe nesse processo inflamatório uma vasodilatação local, onde a gente observa um maior fluxo sanguíneo. Para quê? Para que haja troca, né, entre o meio intra e extracelular. O meio intra, né, dentro do vaso, e o meio extra, ou seja, onde que vai haver ação direta aí, né,
dessas células de defesa, desse processo todo, para que limpe então essa ferida, para que não dê infecção. Então ocorre aí que o local fica quente, né? Quando a gente coloca a mão principalmente ao redor da ferida, né? Você vê que o local fica bem com a temperatura mais elevada. Então isso tudo é devido a isso, tá? O rubor também, que é o vermelhinho, né? Tumor, que nada é mais que um inchaço, né? Que é um processo inflamatório que vai levar então a essa formação do edema, tá? Pode gerar aumento de volume. Se aumenta o volume, pode gerar dor, né? Compressão ali das áreas adjacentes também. A dor, então, né? Conforme eu falei, pode pressionar aí, por exemplo, com o edema intenso, né? Algumas terminações nervosas ocasionando a dor. Como também existem substâncias do próprio processo inflamatório, como as prostaglandinas e bradicininas, que vão fazer esse processo aí ficar mais doloroso. E o quinto sinal, né, que ocorre a perda de função. Nem sempre vai ocorrer esse quinto sinal, tá? Na verdade, tem a ação direta aí com o dano, né, com a lesão tecidual, ou seja, a lesão me faz perder aquela função ali, por exemplo, do membro, né, do local ali para as atividades diárias do dia a dia, por exemplo, né. Aqui é a fase proliferativa, um tecido de granulação, a fase de maturação, processo de cicatrização, e aí tem uma fase maior do colágeno, né, retração da ferida e tudo. E aí, dentro da classificação das feridas, a gente tem duração, se ela é aguda ou crônica. Então, por exemplo, uma ferida crônica, né, no mínimo 3 meses, com algumas com duração de anos e anos e anos, né? E aguda, né? Que antes desse período, em torno de 20, 21 dias, já cicatrizou. Extensão e profundidade, elas podem ser superficial, parcialmente profundas, internas. Grau de contaminação, que nós já falamos, né? Pode ser contaminado ou infectada. Cicatrização de primeira, segunda e terceira intenção. Nós vamos ver os estágios, né, do comprometimento tecidual. Ainda citei o exemplo aí da lesão por pressão, né, os estágios de acometimento daquelas camadas teciduais. E o agente que causa. Então, pode ser uma faca, por exemplo, né, uma arma branca de forma incisiva ali, ou pode ser cirúrgica durante cirurgia, pode ser uma arma branca penetrante ou algum objeto, pode ser arma de fogo, pode ser uma mordedura, né, de algum animal, pode ser feridas térmicas, fogo, frio, elétrica, químicas, né, produtos químicos, pode ser uma úlcera de decúbito ou lesão, né, por pressão, pode ser feridas associadas à insuficiência vascular, né, que a gente vai ver muito na prática. E aí, quando eu falo de insuficiência vascular, não estou falando só, tá, das veias, né? Quando eu falo vascular, do sistema vascular, estou me referindo também ao sistema arterial, né? Então, a gente tem úlcera arterial, né, e outros tipos de úlcera. Então, aí a fase aguda, conforme eu disse, né? E a fase crônica. Cicatrização por primeira intenção é aquela cicatrização, então, né? Aqui é um corte de faca e essa ferida, ela vai ganhar uns pontos, vai ser suturada ali, dada a profundidade, né? Então, a cicatrização por primeira intenção vai fechar as bordas da ferida, tá? Tem que fechar essas bordas. Aqui eu não coloquei, por quê? Tá. A cicatrização por segunda intenção é aquela cicatrização, gente, que, por exemplo, eu feri, né? Houve um ferimento aqui na minha casa e aí não vai precisar de suturar por si só, essa ferida ela vai fechar. Um exemplo de segunda intenção são as úlceras, né? As lesões por pressão, né? Que ficam aí e se fecham por si só. A de terceira intenção geralmente pode ser, por exemplo, aquelas feridas que tem que ficar abertas por um tempo e aí depois elas são fechadas com, por exemplo, com sutura, né? Ou então precisa de um enxerto maior, tá? Aqui é o tipo de exudato, tá? Ou seja, é o tipo de ferida, na verdade, não é exudato.
Então, o leito da ferida, quando ela está seco, né, sem umidade visível, olha a diferença, né? Quando a ferida ela tá úmida, tá? Quando a ferida ela tá saturada, saturada quer dizer o quê? Exagerada, né? Então, a cobertura primária está saturada, a troca do curativo é sempre necessária. Vazando, né? Tem aquelas feridas que vazam, tá? E aí a gente vai ver uma por uma os tipos de curativo. E aí é uma cicatrização anormal, né? Uma cicatrização normal, ou seja, uma com queloide e outra cicatrizando de forma natural, normal. E aí, além do queloide, a gente tem a hipertrófica, aquela que não ultrapassa a borda onde foi lesionada, igual o queloide, olha lá, né? Mas fica exatamente onde foi, né, o corte, entretanto, ela fica mais elevada. Isso é uma hipertrofia, ou seja, diferente do queloide, tá? Ferida fechada, ferida aberta. Classificação das feridas, nós já falamos, né? Feridas limpas, feridas limpas contaminadas, feridas contaminadas e feridas sujas ou infectadas. Essas sujas infectadas incluem, por exemplo, aquelas feridas que a gente recebe no pronto atendimento, né, por acidentes, com tecido desvitalizado, e aí envolve infecção já existente, né, ou vísceras perfuradas, evisceração, né, então, são aqueles acidentes aí, você vê caco de vidro no meio, terra, barro, víscera perfurada ou exteriorada, né? Essa definição, então, sugere que os micro-organismos causadores de infecção pós-operatória já estavam presentes, tá? Ou seja, o indivíduo ele vai processo ali de operar e tudo, de fechar, entretanto, é considerado uma ferida suja, tá? A ferida contaminada, então, são aquelas feridas abertas, recentes. Além disso, cirurgias com quebras da técnica estéreo. Ainda dei o exemplo aí, né? Por exemplo, um médico que precisa abrir com emergência para fazer uma manobra ali no coração, né? Na mão ali, por exemplo. Então, ou então exposição grosseira do trato gastrointestinal, incisões, né? E tudo. E aí a gente vai entrar no próximo vídeo com patologia. Obrigada.